Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline TKM, desse canal Lendo que vocês estão vendo aqui, Livro Lab, e hoje eu vim contar pra vocês 10 livros que eu quero reler. Bom, são livros que eu quero reler por vários motivos, né? Tem livros que eu amei demais e quero muito reviver. Tem livros que eu não lembro de muitas coisas, mas que eu lembro de ter gostado muito, então eu quero relembrar. E também tem livro que eu não gostei e tô pensando, putz, né? Acho que vale dar uma segunda chance. O primeiro livro que eu quero reler é A Espuma dos Dias, do Boris Vian. Essa edição é praticamente raridade, porque é da extinta Kozak Naif. Estou em luto até hoje, na verdade, pelo fim dessa editora, porque as edições eram maravilhosas, né? Enfim. A história desse livro é linda demais, é uma história de amor, mas é uma história de amor cheia de outras nuances também, e ela também é cheia de elementos meio surreais, meio insólitos, sabe? Fala muito sobre a juventude, sobre hedonismo, sobre uma doença que vem para afetar o casamento dos personagens principais, na verdade do personagem principal. Um outro detalhe também é que eu sou apaixonada pelo filme desse livro, acho que tá na minha lista assim, de filmes favoritos da minha vida. É dirigido pelo Michel Gondry e é protagonizado por dois dos meus atores preferidos, muito queridos, que é Audrey Tautou e o Romain Duris. Segundo livro que eu quero muito reler, e esse aqui eu queria fazer isso assim num futuro próximo, é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um dos meus livros preferidos, assim, do coração. Só que tem mais de 10 anos que eu li esse livro, então acho que preciso aí, né, reviver alguns detalhes, né? Eu tenho muita saudade de ler esse livro. Mais uma coisa é que eu queria reler ele tanto em português, mas também esse aqui no idioma original. E eu tô meio confusa, assim, pra falar a verdade, sabe? Eu não sei exatamente como é que eu vou fazer essa releitura. Se eu leio simultâneo, os dois, sabe? Nos dois idiomas, ou se eu leio primeiro um, depois o outro logo em seguida. Eu realmente tô muito em dúvida, até queria saber de vocês, assim, quem já fez isso, sabe? Quem já leu livros em idiomas diferentes, como é que vocês fazem? Se, sei lá, vocês fazem um depois do outro, se vocês fazem juntos, um capítulo de cada, enfim, eu realmente não sei como fazer. O terceiro livro que eu quero reler é O Passado, do Alan Poe. Esse também foi um livro que eu li há mais de 10 anos e eu tenho pouquíssima lembrança desse livro, sério. Eu lembro que é uma história bastante pesada até, que eu gostei muito na época, mas assim, muitos detalhes já me escaparam da memória. E esse livro aqui, o curioso é que eu quis ler ele por causa do filme do Hector Babenco. Eu tenho um pouco mais de lembrança do filme, mas também é um filme que eu gostaria de rever e eu pretendo rever no futuro próximo. O quarto livro que eu quero reler é A Libélula dos Seus 8 Anos, do Martin Page. Esse também é um dos meus livros favoritos da minha vida inteira. Inclusive, tem pouco tempo que eu fiz um vídeo falando, né, dos meus livros favoritos e tal. Vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Esse livro aqui, além dele ser muito especial para mim por causa da trama, enfim, ele também me traz lembranças muito boas da experiência de ler ele. Porque é um livro que me traz lugares, sabe, na minha cabeça. Primeiro porque, assim, eu li ele quando eu tava fazendo intercâmbio, na verdade, assim, foi meio que na pausa, né? Quando terminou meu primeiro intercâmbio, eu voltei pro Brasil, fiquei tipo 3 meses aqui, depois voltei de novo. E aí eu passei alguns dias em Lisboa para tentar agilizar o negócio da minha cidadania portuguesa e tal. E era nessa época que eu tava lendo esse livro. Então eu tenho memórias muito legais, assim, muito gostosas, na verdade, sabe? De estar lendo esse livro em café, sabe? No calorzinho, porque tava no verão europeu, então, assim, só lembrança boa. E outro lugar que esse livro me traz na memória também é um parque, né, em Paris, que é o parque que a protagonista costuma frequentar. E quando eu estive em Paris, eu fiz questão de conhecer esse parque por causa desse livro, né, da protagonista, que é o Parque de Buttes-Chaumont. E eu quero muito reler esse livro para justamente, né, reavivar na minha memória os detalhes, porque essa protagonista, eu acho que é a minha protagonista feminina preferida, assim, de todo sempre, eu acho, pelo menos na memória que eu tenho desse livro. E também a mesma coisa, igual 100 Anos de Solidão, eu quero também reler, no caso, né, no idioma original, né, na verdade, reler em português e ler no idioma original, e também, mesma dúvida, não sei como fazer isso, se um primeiro, outro depois, enfim, conto muito com a ajuda de vocês para me dizer o que funcionou para vocês, né,
nessa questão de ler, enfim, o mesmo livro em idiomas diferentes. O quinto livro também é um livro que tá entre os meus mais queridos e é um livro que merece muito uma releitura, né? É A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse é um livro que eu total acredito que ele precisa ser lido e relido, né, em diferentes fases da vida. É porque ele fala de temas muito próprios do ser humano, sabe? Ele fala sobre relacionamentos, sobre a forma de encarar a vida e a forma de viver a vida, né? O sentido que você dá para a vida de uma forma geral. A primeira vez que eu li ele já tem uns bons anos, né? Eu tava nos meus 20 e poucos. E eu queria reler ele agora nos meus 30 e poucos, e não descarto também releituras futuras ali, sei lá, nos meus 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos, eu acho que é sempre válido. Esse livro é um daqueles que eu acho que, sei lá, cada vez que você relê, você deve ter um olhar completamente, não digo diferente, mas mais complexo e mais completo da coisa toda. Então eu quero viver essa experiência. O sexto livro nessa minha lista de releituras é Dublinenses, do James Joyce. Eu li esse livro tem exatamente 10 anos, foi um pouquinho antes de eu ir fazer intercâmbio na Irlanda. E é isso porque, né, eu estava procurando autores irlandeses, livros que se passavam na Irlanda, em Dublin, assim, que eu queria, né, assim, fazer uma imersãozinha antes de ir. Na verdade, eu devo ter lido esse livro, assim, entre fevereiro e abril, assim, de 2010, porque em maio de 2010 foi quando eu fui pra Irlanda. E a verdade é que eu me lembro muito pouco desse livro, sabe? Assim, muitos detalhes dos contos eu já não tenho mais, inclusive eu nem lembro de todos os contos, né? Um ou outro que ainda continua na minha memória, que me marcaram mais. Aliás, esse é um livro que eu nem tinha mais, né? Eu lembro que eu troquei depois, uns anos depois, e aí eu solicitei de novo para troca, porque eu quero muito reler ele, inclusive porque eu gostaria muito, é um projeto que eu tenho, né, um dia, quero ler Ulisses, ou tentar pelo menos, né? Mas eu quero, né, ler Ulisses preparada, quero voltar a ler Dublinenses, quero ler também outras coisas do Joyce, como por exemplo o Retrato do Artista Quando Jovem. Eu quero, sei lá, ter mais contato, mais familiaridade com ele antes de partir para Ulisses. Então acho que reler Dublinenses vai ser, sei lá, vai ter um papel muito importante nisso. Vocês viram que até agora eu só falei de livros que eu gostei muito, que eu amei, quero reler, reviver essa história e tal. Mas chegamos num livro que eu não gostei mesmo, real. Só que eu penso que seria legal tentar de novo, quem sabe, né? E este é o sétimo livro dessa minha lista que eu quero reler, que é Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Na verdade, não só Crepúsculo, mas a saga inteira. Ainda mais agora que a gente teve a notícia, né, que vai ter o lançamento de Midnight Sun. Como eu disse, eu não sou fã dos livros, mas eu fiquei curiosa, sim. Só que para vocês entenderem um pouquinho, eu preciso resumir a minha história com Crepúsculo para vocês, né? Na verdade, eu comecei vendo os 2 primeiros filmes e eu curti os filmes, sabe? Achei bonitinha a história e tal. E aí me deu vontade de finalmente ler os livros, né? E aí o que aconteceu? Eu ganhei todos os livros, os 4 livros de uma vez, do meu namorado, né? Do meu marido, que era meu namorado na época. E aí é isso, né? Só que eu comecei a ler o primeiro e logo de cara já me decepcionei com a narrativa. Eu não gostei muito da escrita da Stephenie Meyer, eu achei a coisa toda muito adolescente demais. Essa fase que eu tive contato com Crepúsculo, eu já tava nos meus 20 e pouquinhos anos, eu não era mais adolescente, porque muita gente pegou Crepúsculo na adolescência. Então talvez se eu tivesse pegado Crepúsculo na adolescência, acho que eu teria adorado. E uma outra coisa que pesou também na minha impressão sobre Crepúsculo, quando eu li, foi que, tipo, eu tava com expectativas diferentes, sabe? Por quê? Porque eu tinha referências muito diferentes. Falar de vampiro, pra mim, era o Drácula, do Bram Stoker, que eu li muito nova, e também Os Vampiros da Anne Rice. Eu tinha lido acho que uns 2 livros, né, dessa parte de vampiros aí da Anne Rice, então pra mim essa era a imagem que eu tinha de vampiro. E Crepúsculo trouxe uma coisa bem diferente. Então eu acho assim que eu fui com as expectativas erradas, sabe? Mal alinhadas. Eu só acho assim que às vezes desanima um pouco, porque uma coisa é você querer reler uma coisa que você tem lembranças boas, que você gostou muito, né? Agora, outra coisa é você dar uma segunda chance para uma saga inteira que, poxa, você sabe que não tinha te agradado muito antes, né? Então, sei lá, né? Dá uma certa preguiça, vou ser bem honesta com vocês, mas ao mesmo tempo
tenho curiosidade, eu acho que seria muito legal dar uma segunda chance para essa saga. Bom, o oitavo livro que eu quero reler é O Exorcista, do William Peter Blatty. Cara, pois é, eu não tenho livro. Tristeza. É porque assim, a minha história com o Exorcista também é super uau, né, assim, pra mim. Porque eu sou obcecada, sou louca por Exorcista desde que eu vi o filme pela primeira vez, quando eu tinha 11 anos. Então nunca mais tirei essa história da minha cabeça. Aí eu fui ler o livro quando eu tinha uns 17 já. Era uma edição antigona, era um livro emprestado e também foi loucura demais. Eu gostei muito, mas não era meu livro, eu nunca comprei um exemplar pra mim. E hoje eu queria muito, muito voltar para essa história, sabe? Reler o livro, relembrar mesmo e ter uma edição pra mim, né? Acho que eu tô precisando. O nono livro que eu quero reler é O Iluminado, do Stephen King. É um livro também que eu li faz muito tempo, foi na verdade o primeiro livro do autor que eu li. Tem bastante tempo e eu lembro que foi um livro que deixou meu psicológico a mil na época. Então eu quero não só reviver essa história, mas também porque eu quero ler Doutor Sono. Então com certeza minha experiência vai ser muito melhor se eu tiver com o Iluminado em dia, fresquinho na memória. Para fechar, o 10º livro que eu quero reler, e continuando aí nessa parte mais dark que eu deixei pro final, é Drácula, do Bram Stoker. Eu li, na verdade, esse livro quando eu era muito novinha, acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu li para o curso de inglês. E era uma versão, né, óbvio, em inglês, mas eu acho que não era, tipo, a versão com texto integral e tal, era uma edição mais simplificada para estudante, sabe? Mas eu lembro que eu me apaixonei muito, muito por essa história na época. Eu sempre fui meio ligada, assim, sabe? Com histórias mais darks, mais sombrias, né? Com dramas sombrios. Então, assim, Drácula foi muito perfeito pra mim. E depois assisti o filme também, me apaixonei mais ainda. Mas sempre ficou na minha cabeça aquela vontade de ler o livro real mesmo, sabe? O texto integral, completão. Então, está lá nas minhas urgências. Mano, olha quanto livro, assim, eu não sei se eu vou conseguir reler tão logo assim, mas espero começar logo por algum deles. E é isso, queria saber de vocês também, se vocês têm muitos livros que vocês querem reler, se vocês têm o hábito de reler livros, porque isso é uma coisa que também não é muito hábito meu, assim, sabe? Mas então, gente, espero vocês no próximo vídeo. Voltem toda semana, não se esqueçam de se inscrever no canal e deem um joinha aqui nesse vídeo. Então é só, um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.